Graça e paz, eu sou o pastor Janoíma Mendes e você está no CAB, Curso de Atualização Bíblica. Vamos então falar um pouquinho sobre o capítulo 3 e o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Vamos lá então, o capítulo 3 começa com a cura de um coxo de nascença. Isso criou um certo rebuliço lá para quem estava no templo e alguém deve ter dedurado, né? Para os guardas, e aí as pessoas ficaram também preocupadas, porque o que era isso na verdade? Mas o povo se achegou e criou um tumulto, né? Ele estava na porta lá pedindo esmolas, você conhece a história. Pedro diz, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, levanta e anda. Eles estavam na Porta Formosa, hoje não tem assim a localização correta, onde ficava essa porta. Mas sabe-se que o nome dessa porta também era Porta de Nicanor. E era uma porta bonita, alguns comentaristas colocam como de bronze, vindo de Corinto. E tem até comentaristas que colocam que era de prata, mas também vinda de Corinto. Então você fique com isso em mente então, tá bom? E aí depois disso, Pedro faz um discurso. Né? Ele começa a falar, aproveitou aquela oportunidade, as pessoas se aglomeraram. E ele aproveitou então. É bom você ver que no livro de Atos tem uns 24 discursos. 8 são de Pedro. Pedro estava lá falando, mas alguém dedura e o Sinédrio fica sabendo de tudo o que aconteceu. O Sinédrio é uma suprema corte dos judeus. Tinha mais ou menos 70 homens. Tem um período tinha 70 homens. O Sinédrio passou por algumas mudanças, né? E eles ficavam sentados em círculos. E aí, alguns dos participantes do Sinédrio levavam empregados, estudantes também ficavam lá para aprender como resolver a situação. Sei que eles passaram por isso e foram presos, porque não deu para terminar a reunião naquele dia, tinha que ser no outro dia, então tiveram que ficar presos lá. E no outro dia continuou a tal da reunião para decidir o que ia fazer com Pedro e João. Mesmo diante de tudo isso, a igreja chega a quase 5.000 pessoas. Lucas destaca isso no capítulo 4, versículo 4. Também quero que você entenda como vivia a igreja. Ele continua falando sobre essa igreja e diz que nenhum necessitado havia entre eles. Olha só, no capítulo 4, nenhum necessitado havia entre eles. Da multidão dos que creram era um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Foi o único lugar que deu certo o comunismo. Aqui, no início da igreja. Eu estou rindo, mas é uma coisa interessante, né? Eles conseguiam fazer o que ninguém conseguiu. Né? Na verdade, também só conseguimos perceber nesse período. A igreja vai crescendo, vai ficando cada vez mais difícil. Né, você vai ver a instituição dos diáconos depois, vai ver. Então com o tempo não dava para abarcar tudo, e a igreja começou a se organizar. O que na verdade é importante entender que Deus estava preparando esses homens e essas mulheres para pregar a palavra para fora. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles receberam uma ordem, depois da descida do Espírito Santo, quer dizer, antes da descida do Espírito Santo, eles receberam uma ordem que quando recebesse o Espírito, não ia ter como segurar a igreja. E agora eles precisavam continuar. Então eles viviam de forma total, uma entrega total. É bom você ficar com isso em mente. Era uma entrega total. E aí no final do capítulo 4, aparece um personagem que eu quero também que você guarde com você. O nome dele é Barnabé. Barnabé vai ser muito importante na obra da igreja. O texto aqui diz que o nome dele era José, e os apóstolos lhe deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, ou seja, já conhecia a palavra segundo o Antigo Testamento, e agora se converte. Né? E ele então vende uma terra, uma propriedade, e entrega os valores aos apóstolos. Aí começa a história e a gente vai ficar por aqui, porque daqui a pouco a gente fala sobre o capítulo 6 e 7.